Então vamos direto a Brasília com o Eric DK, que já está aqui com a gente. Eric, bem-vindo mais uma vez, direto aqui, o nosso quadro de todas as segundas-feiras, de Brasília, Política e Mercado. E aí, Eric, boa tarde, como vai? Boa tarde, Felipe. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade àquele programa que a gente está fazendo, mostrando quais são os caminhos da reforma tributária aqui dentro do Congresso. Eu estou aqui falando direto do Salão Verde e daqui em instantes a gente vai estar falando com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que é um craque, é uma pessoa que tem uma leitura muito boa. E a ideia é que ele traga um pouco do termômetro de como estão aqui as negociações sobre a reforma tributária. Logicamente que a gente vai ter que explorar alguns outros temas que esquentaram aí nos últimos dias, mas acredito que o vice-presidente da Câmara vai ter muito a contribuir para a gente nessa próxima hora. Nessa última semana, né, teve bastante discussão, o projeto que vai mudar, o governo abrindo mão de algumas questões ali, como a gente tinha falado na semana passada, algumas gordurinhas ali para serem cortadas. Como que você está vendo essa discussão, esse andamento, né, desse projeto aí no Congresso? Pois é isso que a gente vai querer abordar com o Marcelo, mas a gente viu que nesse final de semana já teve muitas conversas aqui em Brasília, Felipe. Sábado foi um dia intenso aí de reuniões, com o relator da proposta se reunindo ali com o ministro Paulo Guedes. Eu cheguei a conversar com ele, que é o Celso Sabino, no domingo, e ele fez mistério. Ele falou que só vai querer divulgar o que ficou acertado nessa reunião hoje, no final do dia, por meio das redes sociais, ou até amanhã, que é quando todas as lideranças devem tomar conhecimento, então, do que vem como reforma tributária. E lembrando que essa é aquela que trata das questões do imposto de renda, que trata também da questão da renda, taxação de dividendos. O presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, já está ok aqui com a gente. Eric, fica à vontade, toca o barco aí, vamos ouvir o deputado e uma ótima tarde aí para todos. Obrigado, Felipe. Marcelo, seja bem-vindo no nosso quadro. É uma honra ter o senhor aqui nesse dia, nessa segunda-feira, início aí das atividades. E vamos ao que interessa. Como é que estão essas conversas? A gente já vai logo ao ponto, porque o Marcelo tem um voo, tá, gente? Então a gente vai ter que ser rápido aqui, porque ele vai ter voo logo depois do nosso programa. Mas, vice-presidente, como é que estão essas conversas? Como é que, primeiro, você tem visto o andamento aqui, as discussões com relação à reforma tributária? Se eu acho que você vê pontos positivos e negativos, qual é o seu feeling para a gente iniciar nosso bate-papo? Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que nos acompanham. O microfone estava desligado aqui, eu descuidei. Primeiro, tem que ter muita boa vontade para chamar o que está aí de reforma tributária. Nós estamos falando de uma proposta que unifica PIS e COFINS, o que tem um efeito residual do ponto de vista da simplificação tributária, consequentemente um efeito quase nulo do ponto de vista da diminuição do contencioso e das obrigações acessórias. E nós temos agora uma proposta que modifica o imposto de renda e taxa lucros e dividendos. Eu não consigo falar em reforma tributária que não parta de três premissas. Da premissa da neutralidade, e tanto a 3887 como a 2337 estão completamente afastadas da premissa da neutralidade. Ambas significam aumento de tributo para o cidadão e, em especial, para as empresas, mas na ponta para o cidadão, porque no Brasil quem paga imposto é o cidadão. As propostas também se afastam de um objetivo maior de simplificação tributária. Como eu disse, a 3887 ela é residual no que diz respeito à simplificação, e a 2337, pelo contrário, ela torna um sistema ainda mais complexo. E também se afasta da lógica de combate à regressividade. Diante disso, primeiro eu quero dizer que é preciso muita boa vontade
para chamar essas duas propostas de reforma tributária. Acho que nós temos duas alterações pontuais. A CBS eu considero um pouco mais distante, e a despeito do imposto de renda ter entrado depois, me parece que o presidente Arthur Lira e o próprio Ministério da Economia têm dado maior centralidade a ela, no sentido de fazer um esforço para que ela seja aprovada o mais rápido possível, deixando claro que o governo, desde a capitalização da Eletrobras, deixou claro que está muito mais preocupado com uma manchete do que com o conteúdo da reforma. Então, se for preciso mudar tudo que está contido na proposta inicial para aprovar alguma coisa que possa chamar de reforma tributária, eu acredito que o governo, que o Ministério da Economia vai caminhar por esse sentido. Falar de reforma tributária sem discutir ICMS, que é o tributo onde está o maior contencioso tributário, que é o tributo que mais custa do ponto de vista de obrigações acessórias, que é o tributo que mais confusão gera no nosso sistema de consumo, é muito tímido tudo que o governo está fazendo no que diz respeito à reforma tributária. Mas, presidente, colocando já então em perspectiva, a gente tem as sinalizações também de calibragem aí nessa proposta. E quando a gente fala calibragem, é redução ali da alíquota, pode ser ali para a questão do dividendos, ou redução da questão do imposto de renda para a pessoa jurídica. E pelo que você está colocando, isso não seria suficiente. Se a gente enxergar agora no final do dia, ver uma proposta fazendo só ajustes nessas questões de alíquota, isso não vai ser o suficiente para essa proposta ganhar corpo aqui dentro da casa? É isso? É preciso avançar em outros temas paralelos, correlatos ao que já estão ali dentro? Não, eu não acho. Eu acho que, se houver esses ajustes, é possível que a Câmara aprove. O que eu estou dizendo é que, sob a minha visão, isso é muito longe do que o país espera de reforma tributária, e que o governo está muito mais preocupado, e até por isso vai fazer todos os esforços para aprovar, de ter uma manchete do que de ter o conteúdo do que realmente seria uma reforma do sistema tributário nacional. É importante lembrar também, Eric, que toda vez que o ministro Paulo Guedes fala em admitir redução de alíquotas para o que se chama de calibragem da proposta, ele condiciona isso à compensação com corte de subsídios. Portanto, a perspectiva do governo, objetivamente, é de aumento de arrecadação, é de aumento de tributo. Porque se você considera que essa proposta não é neutra, e eu ainda não encontrei ninguém que diga que essa proposta, como encaminhada pelo Executivo, ela é neutra, se você considera que ela não é neutra, para ela vir para a neutralidade, baixar as alíquotas sem nenhuma outra compensação. A hora que você baixa a alíquota e dá compensação com corte de subsídios, ela continua, ela volta a não ser neutra. Então, vai ficando claro que o governo persegue um mecanismo de aumento de receita, de aumento de tributação, e não do cumprimento do que sempre foi a base dos debates de reforma tributária, que era a ideia de uma reforma tributária neutra. Mas esse tema, eu acredito que o governo vai fazer todos os esforços para tentar aprovar o mais rápido possível, se possível for, até mesmo nessa semana, algo para que se possa chamar de reforma tributária. Esse tema dos subsídios é até uma pergunta da economista Camila da Veda, que ela justamente bate nesse ponto. Como é que deve ser recebido essa contrapartida que o governo quer fazer, que é corte de subsídios para, então, avançar nessa questão tanto do imposto de renda para a pessoa física, quanto do imposto de renda para a pessoa jurídica? Como é que esse tema é historicamente já debatido aqui dentro da Câmara, deputado, e você vê a possibilidade de se avançar nessa contrapartida, tendo em vista que a ideia é enviar uma terceira proposta
para que nessa terceira proposta seja votada e aí, a partir disso, seja encontrada essa contrapartida. O senhor vê essa dinâmica como uma dinâmica que é factível aqui nesses próximos dias? Ou o senhor acredita, pelo que o senhor está sinalizando, a gente vai ver a manchete do imposto de renda e da questão dos dividendos avançando e as demais questões, como a CBS e essa questão do subsídio ficando para trás? Eu diria que a minha leitura hoje é essa, é de que vai haver um esforço pela aprovação da proposta do imposto de renda para ter uma manchete, para ter algo que se possa chamar de reforma tributária, e o resto vai sendo levado, até porque a tendência é de um segundo semestre, do ponto de vista político, muito mais conturbado, e no ano que vem nós estamos num ano eleitoral que essas matérias objetivamente não conseguem andar na casa. Lembrando que essa questão do subsídio, ela é um tema que sempre gera muita reação dos setores beneficiados por esses subsídios, e que nós temos um problema, na minha opinião, Eric, eu inclusive tenho um projeto de lei nesse sentido, de origem, que é o fato de você não ter nenhum critério para concessão e manutenção de gasto tributário no Brasil. O critério acaba sendo a pressão do lobby do setor. Então, você tem subsídios que são exitosos, que trazem os resultados esperados, e você tem subsídios completamente sem justificativa. Como você não tem o critério, fica muito difícil debater isso. O que me preocupa é o governo debater subsídios sob a lógica, partindo da premissa do valor que ele tem que reduzir, e não partindo da premissa de um critério para concessão e manutenção de gasto tributário no Brasil. Com relação à questão dos dividendos, presidente, esse é um tema que não é tão novo aqui dentro da casa, a gente já viu outras investidas nesse sentido. Qual é o apetite hoje da Câmara, dos principais partidos aqui, com relação a essa questão dos dividendos, e também estendendo uma pergunta que a gente sempre recebe, presidente, é com relação aos fundos imobiliários, aos fundos fechados. O senhor acredita que nessa calibragem que possa estar vindo aí no final do dia ou até amanhã, vai ter alguma mudança na questão do percentual, da alíquota do dividendos e também nessa questão que trata dos fundos? Um dia desse, um empresário que foi comigo ao meu gabinete falar sobre reforma tributária, ele disse assim, o problema do governo com essa proposta de reforma do imposto de renda é como se você chegasse em casa, a porta estivesse trancada e você não tivesse esquecido a chave do lado de dentro e você demolisse a casa para conseguir entrar. Então, o governo está legislando pela exceção. Você tem problema nos fundos imobiliários, você tem gente colocando uma série de locações para dentro do fundo imobiliário para fazer elisão fiscal? Tem. Agora, isso não é um problema de reestruturar completamente e taxar, inclusive, os fundos que não fazem essa prática. Você tem problema nos fundos fechados? Tem. Eu acho um absurdo um fundo aberto pagar como cotas e um fundo fechado não pagar como cotas. Mas é óbvio que você não pode considerar um fundo fechado em que você tem integralizado nele todo o patrimônio, muitas vezes até empresas em atividade, de um fundo fechado só com recursos para mecanismo de renda fixa. Então, são coisas diferentes. O governo para impedir, não vou nem dizer desvios, porque são medidas dentro da lei, mas para impedir ajustes que vão sendo feitos para a diminuição da carga tributária no Brasil, ele está punindo também quem não se beneficia dessas coisas. Então, eu acho que ali, lucros e dividendos, você tem uma saída simples, porque me parece que o próprio mercado já faz um tempo que meio que já precificou a taxação de lucros e dividendos. O problema é você taxar lucros e dividendos de jurídica para jurídica. Se você taxar da jurídica para física, você vai lá na holding, shoppings que estão apavorados com isso. Tem shopping que dá lucro, tem shopping que dá prejuízo, eles estão reunidos numa holding. Se taxar do resultado da holding, tudo bem. Agora, se taxar a cada unidade que dá lucro, quando chegar lá em cima, você não tem um ponto de equilíbrio.
Os fundos imobiliários, você pode diminuir, você pode definir uma quantidade mínima de cotistas. Isso ia ser muito mais eficiente para combater a elisão fiscal do que essa bala de canhão que o governo atirou para matar o passarinho de quem se desvia para pagar menos tributo. Presidente, o senhor sente um apetite aqui dentro da casa para avançar com esses dois temas? Eu acho que para que esse projeto do imposto de renda passe, os ajustes passam necessariamente por essas mudanças. Mudança no mecanismo de taxação dos fundos imobiliários, senão nós vamos inviabilizar os fundos imobiliários, que é um produto relativamente novo no mercado, mas que vai ficar completamente inviável com o texto original da proposta, e acho que também passa obrigatoriamente por essa ideia de você taxar lucros e dividendos, mas só da transferência da jurídica para a física e não entre jurídicas. Legal, essa última pergunta foi inclusive da Tatiana, da Nobel Capital, e do Ricardo, da Davos. Eu recebi, quando eu disse que ia receber o senhor para bater esse papo, a turma me bombardeou aqui. Tem muita gente preocupada, presidente, com relação ao andamento dessa questão dos dividendos, com relação à questão dos fundos, por isso toda essa atenção. Uma outra pergunta que veio do Vladimir, da Kiron Capital, é com relação ao calendário. O senhor já sinalizou que existe a possibilidade de, inclusive, votar a proposta do imposto de renda nessa semana. Mas o Arthur Lira, o presidente da casa, tem sinalizado que, inicialmente, vai ser apresentado para as lideranças o projeto, depois o relator ainda vai receber algumas orientações, alguns pedidos de mudança, e só na sequência é que viria, então, o projeto para o plenário. O senhor acredita que dá para votar com toda essa dinâmica, esse passo a passo, ainda nessa semana, essa questão do imposto de renda? E na mesma pergunta, presidente, com relação às demais propostas, a questão da CBS é um tema também muito sensível, principalmente ali para a turma do setor da indústria, para a turma do setor de serviço. Ela ficando para depois do recesso, que deve iniciar a partir do dia 17, qual o calendário de votação que você enxerga para essa proposta ali depois de agosto? E também colocando nessa sua agenda aí a questão dos subsídios, que o próprio secretário do Tesouro disse na semana passada que deve encaminhar aí nos próximos dias. Primeiro, eu acho que o presidente Arthur Lira tem tratado com bastante prudência, acho que deu sinais importantes de que qualquer aprovação depende de uma calibragem da proposta, de um diálogo com os setores da economia. O texto original que veio da economia, ele conseguiu a proeza de desagradar todo mundo ao mesmo tempo, né? Serviços, indústria, mercado, fundos, sistema bancário, ou seja, geralmente uma proposta tributária, ela desagrada um setor e agrada outro. Essa conseguiu desagradar todos os setores, conseguiu unificar o Brasil inteiro, né, produtivo contra ela. Eu acho que, a despeito de todos os esforços que serão feitos nos próximos dias, eu sou daqueles que acho que, por prudência, nós não deveríamos votar nessa semana. Se tivermos o recesso, se votar LDO, tem recesso. Se não votar LDO, não tem recesso. Se tivermos o recesso, podemos votar na volta dos trabalhos. Se não tivermos o recesso, podemos seguir no debate. É um tema que muda muito a estrutura da taxação do imposto de renda no nosso país e não é algo que dá para fazer de forma assodada, sem os devidos cuidados e sem a devida prudência. Em relação ao CBS, primeiro eu quero dizer a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal de que o melhor para o Brasil era ela não ser votada, porque ela é muito ruim, não é neutra, não cumpre o papel de simplificação do sistema tributário e é desequilibrada do ponto de vista setorial, porque pune duramente alguns setores importantes da economia: comércio, serviços, saúde, educação, transporte coletivo, construção civil, todos os setores que têm cadeia curta e, portanto, não têm mecanismos para compensação dos créditos que serão gerados pelo CBS. Eu acho que esse
não é um caminho ajustado para um novo sistema tributário do nosso país. Mas vejo um esforço também. Amanhã eu terei uma reunião com o deputado Mota, que é o relator da proposta do CBS. Acho que tem uma questão aí que é muito sensível também, né? O deputado Mota, ele é presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, e a proposta do CBS, com o texto original, ela é muito dura para o setor do comércio. Então, obviamente que isso, de alguma forma, deve influenciar em ajustes na proposta. Eu apostaria num esforço muito grande do presidente Arthur para fazer andar, nesses próximos dias, a proposta do imposto de renda. Tá certo. Falando ainda de agenda e saindo um pouco do tema da reforma tributária, presidente, um outro tema que o investidor tem acompanhado, que está na agenda econômica, que está na agenda do ministro Paulo Guedes, é a questão dos Correios. Existe uma expectativa muito grande também do relator, o Gil Coutrin, apresentar para as lideranças aqui no Colégio de Líderes a primeira versão do relatório com relação à privatização dos Correios. Como é que está a temperatura sobre essa questão aqui dentro da casa, presidente? O que você pode passar para os investidores que têm acompanhado esse tema sobre perspectiva de votação e aonde o senhor enxerga potenciais ali travas? Olha, eu acho que primeiro tem um elemento político importante. O presidente Arthur Lira hoje exerce uma liderança muito significativa sobre o plenário da Câmara dos Deputados, sobre o conjunto de líderes, sobre a maioria dos deputados dentro da casa. Uma liderança legítima, construída no processo de eleição dele e também no decorrer desse início de gestão. E ele está muito comprometido com essas pautas do Ministério da Economia, reforma tributária, que, a despeito das críticas que eu tenho à proposta inicial, espero que a gente consiga avançar para alguma coisa, e a privatização dos Correios, que é um tema também muito caro ao Ministério da Economia. Eu quero crer que, apresentado o primeiro relatório do deputado Gil Coutrin, muito em breve nós deveremos enfrentar essa matéria no plenário e aprovar a privatização dos Correios. Eu apostaria na aprovação dessa matéria. Antes ou depois do recesso, só para a turma botar aí no radar? Olha lá, se nós considerarmos que há uma sinalização de um esforço para votar a LDO até quinta-feira, até numa perspectiva de garantir o recesso para parar a CPI, porque sem o recesso a CPI continua, então tem aí um componente político também por trás dessa história. Considere que nós vamos ter muita energia da Câmara e do Senado para conseguir aprovar uma LDO com emendas apresentadas até quarta à tarde e com votação na quinta, o que já impede a Câmara de funcionar na quinta e de funcionar com toda a energia necessária para aprovar matérias como privatização de Correio, como reforma tributária, como regularização fundiária, que é algo que está pronto lá para votar, como super salários, né? Matérias que estão ali na fila para serem votadas, e numa última semana, tendo que votar LDO, eu acho difícil que se vote tudo isso. Acho que vai chegar um momento em que o presidente Arthur, junto com o colegiado de líderes, vai definir qual dessas matérias está mais madura, Correio, reforma do imposto de renda, regularização fundiária, que são temas aí mais polêmicos, vai escolher qual dessas matérias está mais madura e enfrentar essa matéria nessa última semana. Eu não consigo ver a casa enfrentando 3, 4 matérias polêmicas, pesadas, estruturantes, numa semana complicada como será essa por conta da LDO. Só para colocar todo mundo na mesma página, presidente, com relação à LDO, que o presidente Marcelo Ramos comentou, somente depois da votação no plenário é que o Congresso, então, pode ir para o recesso previsto ali entre o dia 17 e o dia 18. Se eles não votarem, se não fizerem o dever de casa, fica todo mundo de castigo, e aí a turma implementa o recesso branco, e aí nesse recesso
a turma da CPI quer continuar as atividades. Mas já que o senhor tocou nessa questão mais política, vamos avançar também numa análise do senhor com relação aos últimos acontecimentos do final de semana. A gente viu a temperatura aquecer um pouco, presidente, com relação a algumas declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, contra o ministro Barroso, contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, batendo na tecla da questão do voto impresso. Porque se não tiver o voto impresso, então que a eleição em 2022 pode até não ocorrer. Presidente, o senhor que é da política, o senhor que respira política, o senhor que vive da política, como é que o senhor vê esse tipo de declaração? E uma coisa que o investidor hoje está muito ocupado, eu recebi também várias perguntas com relação a isso, com relação a essa questão de governabilidade e estabilidade entre as instituições. Que pé que está isso? Como é que a gente começa essa semana depois dessa escalada de agressões que a gente viu de todos os lados? Olha, primeiro eu quero dizer que é surreal que num país com 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, 800 mil empresas fechadas por conta da pandemia, 129 milhões em insegurança alimentar e 533 mil mortes por Covid, alguém dê centralidade para um debate sobre voto impresso. É surreal estar debatendo isso nesse momento da vida do país. E mais do que isso, não é bom, não é de bom tom que num ambiente desse o presidente coloque em xeque a realização de eleições. Mais ainda porque algumas pessoas não se aperceberam, mas não realizar eleições significa não ter congresso a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, posto que os nossos mandatos acabam no dia 31 de janeiro de 2023. Então são declarações que, ditas pelo presidente, geram uma instabilidade enorme, geram uma insegurança enorme para investidores internos e externos. Eu, inclusive, ontem fiz uma postagem dizendo que se tem uma parte do mercado e da indústria que, vamos dizer assim, que não se move por defesa das instituições democráticas, que devem se mover, pelo menos, por defesa dos seus negócios. O mundo de hoje não é um mundo de 64. O mundo de hoje, qualquer saída no Brasil fora das regras democráticas, significa embargos e bloqueios que terão impactos duríssimos na nossa economia. O presidente, ele reprime investimentos, ele amedronta investidores estrangeiros quando faz esse tipo de fala, e acho que ele deveria ser mais cuidadoso, não só por respeito às instituições democráticas, mas também por compromisso com a retomada do crescimento no nosso país. No mais, eu ainda sou daqueles que acreditam na solidez das nossas instituições e considero isso mais fanfarronice do que algo que efetivamente possa acontecer. Para colocar todo mundo aí na mesma página e todo mundo aí olhando para 2022, se houver algum risco de não ter eleições em 2022, independente se a gente vai ter até lá voto impresso ou não? Nenhum. Quem decide se tem eleição ou não tem eleição não é o presidente da República. É a Constituição Federal e as instituições. E as nossas são sólidas. E é importante que o mercado esteja ao lado disso, porque isso tem impacto na economia também. A estabilidade política tem relação direta com a capacidade de investimento no nosso país. Dentro desse contexto, presidente, houveram também declarações no sentido que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral estariam articulando aqui no Congresso com algumas lideranças o bloqueio do avanço da discussão do voto impresso. Isso de fato está acontecendo? Esse tipo de negociação acontece aqui no Congresso entre essas diferentes esferas do poder? Não, as manifestações que foram feitas por ministros do Supremo foram todas públicas e republicanas. O ministro presidente do TSE, o ministro Barroso, esteve na Câmara dos Deputados, fez uma fala no plenário da Câmara dos Deputados numa comissão geral, deixando clara a posição do TSE
sobre o assunto. Então, não vejo nada fora dos marcos democráticos e republicanos na postura dos ministros do Supremo. Esse clima quente dos últimos dias, pelo que o senhor estava comentando, não vai afetar, então, a agenda aqui econômica, a agenda de reforma tributária, a agenda de Correio, ou, de certa forma, vai impactar? Como é que o senhor vê toda essa escalada, esse tensionamento que a gente tem visto aí por parte do presidente, integrantes de outros poderes? O senhor acredita que tem reflexo dentro da casa de alguma forma, ou isso vai ficar só na retórica, troca de acusações pela imprensa? Olha, eu acho que se o governo tivesse juízo, ele tirava o pé do acelerador nessa pauta, se verdadeiramente ele tem responsabilidade com as pautas econômicas. E eu explico, esse tema é um tema que divide a base. Esse tema não é um tema que nos divide na Câmara entre situação e oposição. O tema voto impresso coloca o governo de um lado e a sua base mais leal de outro. Coloca o governo de um lado e o PP, o PL, o PSD, o Cidadania, o Republicano, de outro lado. Então, é óbvio que essa é uma pauta que não interessa para um governo que queira verdadeiramente aprovar uma reforma tributária, aprovar a privatização dos Correios, aprovar regularização fundiária, por exemplo. Eu acho um erro o governo dar centralidade a isso. Se insistir nisso, vai contaminar as outras pautas. Presidente, a gente viu também alguns números das últimas pesquisas sinalizando aí para a questão de perda de apoio do presidente Bolsonaro. O mercado financeiro ficou muito preocupado na semana passada com a questão de impeachment, começou a circular muito esse termo entre os investidores, em decorrência também do avanço das investigações ali na CPI do Covid. O que o senhor tem para passar para quem está nos assistindo com relação especificamente a essa questão do impeachment? O senhor vê espaço para esse debate avançar? E um outro ponto dentro dessa pergunta, o senhor vê o presidente Bolsonaro perdendo um pouco do apoio também dentro do Congresso, reflexo aí de algumas reações já populares ou não? Não, eu ainda não vejo o reflexo dessa perda de apoio do governo dentro do Congresso, até pela forma como o Congresso está funcionando. Hoje, como eu disse, você tem uma liderança muito significativa do presidente em relação aos líderes partidários. A maioria dos deputados estão nos seus estados por conta da pandemia. Então, você tem ali uma maioria bastante sólida, construída pela liderança do presidente Arthur Lira. Então, eu não vejo ainda nenhum arranhar disso dentro do Congresso. E não vejo também nenhuma possibilidade do presidente Arthur Lira fazer uma flexão em relação a tudo que ele tem feito até aqui e tudo que ele tem dito até aqui em relação a impeachment. Impeachment é um processo de natureza jurídico-política. Quando eu dava aula, eu dizia que não é nem jurídico-político, é político-jurídico. Tanto que é o único crime que não é processado pelo Poder Judiciário, é processado pelo Poder Legislativo. Então, para que você tenha um impeachment, são necessárias condições políticas e também jurídicas. As políticas têm a ver com mobilização popular, com capacidade de confiança do mercado no governante, dos setores produtivos e com base parlamentar. E as jurídicas só têm um caminho, crime de responsabilidade. O Brasil não tem recall, o Brasil não tem impeachment por incompetência, o Brasil não tem impeachment por má gestão de pandemia. O Brasil só tem impeachment por crime de responsabilidade. O presidente Arthur Lira tem sido muito prudente com esse tema e eu não vejo nenhum ambiente para um iniciar de um processo de impeachment na casa. Até por conta da proximidade das eleições. Esse assunto será resolvido nas urnas. Pegando esse último ponto como gancho e já caminhando para o final, presidente Marcelo Ramos, como é que o senhor vê o ano que vem? Como é que o senhor vê essa pauta aqui dentro do Congresso, o fundamento dessa pauta, tendo em vista que ano que vem é um ano eleitoral, é um ano em que o foco vai estar nessas questões regionais e também nacionais no âmbito da disputa presidencial. Na sua avaliação,
de uma forma bem resumida, há espaço para avançar alguma reforma, algum tema mais controverso em 2022, ou tudo tem que ser resolvido neste ano? Não, eu acredito que tudo tem que ser resolvido nesse ano. Nós perdemos uma janela de oportunidade. O ano de 2019 era um ano em que o ambiente no país era muito reformista, em que o presidente tinha uma maioria na sociedade muito consolidada. Nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência em tempo recorde. Se você pegar do primeiro dia de funcionamento da comissão, a votação no segundo turno, nós estamos falando aí de menos de 3 meses. Então, foi um processo muito célere de aprovação da reforma da Previdência, muito significativo, e nós deveríamos ter engatado a ela a reforma tributária e a reforma administrativa. Na minha opinião, houve um erro grave na tática relacionada à reforma tributária. A Câmara tinha uma proposta, o Senado tinha outra, o governo tinha outra, e, portanto, não tem como aprovar uma reforma tributária com mínimo de convergência entre Câmara, Senado, governo e governadores. E essa convergência não existia. E acabamos tentando empurrar uma proposta na marra, e ficou claro que na marra as coisas não passam no Congresso Nacional. E a reforma administrativa, a atitude do governo sempre foi tímida com ela. O governo demorou muito para mandar a reforma administrativa. Então, nós perdemos a janela de oportunidade, que era todo o segundo semestre de 2019 e inícios de 2020. Depois fomos atropelados pela pandemia, e eu acredito que o que não for feito no próximo semestre não será feito no ano da eleição. Presidente, chegou uma última pergunta aqui do internauta com relação à questão do Bolsa Família. A gente vai liberar o senhor, eu sei que o senhor tem voo agora, com relação ao Bolsa Família, que pé que estão essas conversas e qual é o apetite hoje dentro do Congresso para essa reestruturação do Bolsa Família, tendo em vista que há uma leitura também, presidente, que isso pode ser um grande trunfo para o presidente Bolsonaro no ano eleitoral. A turma aqui está com disposição em entrar nesse debate também, que deve ser encaminhado ali logo depois do orçamento, logo depois ali em agosto, setembro. Como é que está a cabeça hoje do parlamentar aqui em Brasília com relação a esse tema que tem possibilidade de impacto em questões fiscais e orçamentárias? Olha, eu acho que é o trunfo que o presidente tem. Eu estava ouvindo um pouco o expositor antes da minha fala, e todo um otimismo do mercado com esse segundo semestre, né? Mas os dados mais otimistas do mercado de crescimento, e eu conheço como isso funciona, chega no meio do ano, os números estão sempre muito otimistas, e vai chegando próximo do ano, eles vão diminuindo, mas vamos considerando os números mais otimistas, que falam de um crescimento de 5,18, nós não podemos abstrair disso a análise do biênio. Nós tivemos uma retração de 4,1 no ano passado. Significa que 5,18 é um crescimento de 1%. Isso tende a ter um impacto muito baixo na taxa de desemprego. Caiu. Oi, acho que voltei, né? Voltou. Voltei. Então, isso tende a ter um impacto muito baixo, na minha opinião, na taxa de desemprego, e diante disso sobra ao governo uma política de transferência de renda. O governo tem falado aí de um Bolsa Família na casa de R$300, o que significa aí um custo de aproximadamente 300 bilhões, aproximadamente 30 bilhões de reais. E todo mundo fala em uma folga fiscal aí entre 25 e 30. Mas o governo também quer dar aumento para servidor público, quer obra na infraestrutura e obra no MDR. Aí a conta começa a não fechar. O governo vai ter que fazer uma escolha se mantiver na opção de austeridade e responsabilidade fiscal. Mas eu não tenho dúvida de que haverá um esforço grande nesse segundo semestre pela aprovação de uma reestruturação do Bolsa Família. Quero trazer, só para concluir, um componente sensível para esse debate do Bolsa Família. Diferente de auxílio emergencial, que você trata por medida provisória
e, portanto, você encaminha a proposta e ela não precisa ser votada, reajuste de Bolsa Família precisa ser votado. Portanto, abre margem para emendas e, consequentemente, para constrangimento de deputados nessa disputa de oposição e situação. Então, eu não tenho dúvida de que, ainda que entre uma proposta de R$300, vai ter emenda de 400, de 500, de R$600, e isso vai ser fruto de uma disputa política muito acirrada dentro da casa, como seria, por exemplo, se hoje fosse votada a medida provisória do auxílio emergencial. Então, eu quero guardar esse componente aí numa caixinha para que a gente tenha muito cuidado com ele no futuro, para que não acabe com a proximidade das eleições, um negócio que era 300 virar 400, virar 500, e a gente ter um estouro fiscal aí para os próximos anos. Esse é um ponto muito sensível, presidente, que o senhor colocou. Essa é uma caixinha que realmente pode se transformar na caixa de Pandora. E colocando aqui em panos brancos, para todo mundo ficar no radar, o senhor vê risco de estouro do teto de gastos oriundo desse debate? Olha, eu não diria, eu não acredito num risco iminente. Eu não vejo um risco iminente, mas é uma preocupação que está guardada aqui na minha caixinha, né? Acho muito temerária. Nós não temos como negar a realidade do cenário político hoje. O ex-presidente Lula aparece muito bem, e acho muito temerário que o presidente Lula faça falas contra o teto de gastos. O teto de gastos é um instrumento de garantia de estabilidade, de sustentabilidade da economia do nosso país, e esse tipo de mensagem é mensagem que gera ainda mais instabilidade de médio e longo prazo. Nós temos uma política de juros já crescente no curto prazo, mas no médio e longo prazo a tendência ainda é de um crescimento significativo. Então, esse tipo de fala é fala temerária. Eu quero crer, né, que ele esteja sinalizando para unificar a esquerda e depois dê uma guinada mais ao centro, dialogando melhor com o mercado. Eu acho que essa não é uma mensagem boa vindo dele, nem de qualquer um outro que tenha a possibilidade de ser o próximo presidente da República. Bem, pessoal, estamos caminhando para o final. A ideia foi trazer o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, para falar sobre reforma tributária, mas como ele conhece muito bem a casa, ele tem a temperatura aqui de Brasília como ninguém, a gente também explorou outros temas, avançamos um pouquinho na questão da votação do voto impresso, da avaliação dele sobre o andamento de outras agendas. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado pelas suas análises, e deixo aberto aqui para as suas considerações finais. Primeiro, eu agradecer a oportunidade. Eu sou um chato otimista, né? Eu sou um chato na minha análise, às vezes muito crítico de certas propostas, mas acredito muito no país, acredito que nós estabelecemos bases democráticas, republicanas e econômicas que nos permite acreditar num futuro sustentável para o nosso país. Acho que algumas coisas precisam ser tiradas da frente. Esse negócio de voto impresso tem que tirar da frente, ou votar, ou aprovar, ou rejeitar, mas tem que tirar isso da frente. Esse negócio de impeachment tem que tirar da frente, ou aceitar, ou negar, mas tirar isso da frente também, para que a gente possa focar no que é fundamental. E o que é fundamental nesse momento é o que permite aceleração da vacinação, é o que permite retomada da economia, é o que permite geração de emprego e é o que permite matar a fome das pessoas. Isso deve ser a prioridade do país, e essa prioridade passa por reforma administrativa, por uma reforma tributária mais estruturante, por um programa consistente de transferência de renda e por essas medidas estruturantes que garantam o futuro do nosso país. No mais, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você e bom voo aqui para Brasília. A gente se encontra aqui no Salão Verde. Até daqui a pouco. Forte abraço. Até daqui a pouco. Um abraço. Filipão,
Volto para o estúdio com você. Valeu, Eric. Obrigado, hein? Ô, Eric, você ainda está aqui comigo, rapaz? Eu queria só pedir para você fazer um comentário aqui, né? Que a gente acompanhou a entrevista do deputado, muito esclarecedora, inclusive, vários pontos que foram abordados aí. Eu queria que você, antes da gente encerrar a programação, queria que você desse um parecer aí, o que você achou da entrevista do deputado e, enfim, como que esses pontos colocados por ele, reforma tributária, reforma administrativa, essa questão do impeachment que precisa ser tirada da frente, LDO e tal, como que isso vai acabar repercutindo aí ainda nos próximos dias, na sua opinião? Felipe, eu acho que a peça-chave desse bate-papo com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, foi que, apesar de todo o ruído, apesar de toda a briga que a gente viu no final de semana, declarações do presidente da República, posicionamentos do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reações aqui no Congresso, que tumultuou um pouco os cenários, apesar disso tudo, apesar de todos esses ruídos, espumas, há espaço para avançar a agenda do ministro Paulo Guedes. E aí, até com relação a essa questão da reforma do imposto de renda, que é um tema ainda que precisa ser calibrado, como o próprio vice-presidente colocou, mas há espaço, ou seja, é uma agenda do Paulo Guedes que está avançando. Um outro ponto que é importante, que pode ser que não seja concluído nessa semana, mas que também há sinalizações de poder avançar, é a questão de privatização. Privatização, Felipe, aqui sempre foi um tema tabu dentro do Congresso. Outros presidentes tentaram avançar, outros ministros tentaram colocar isso na ordem do dia e não conseguiram avançar com as privatizações. E os Correios pode entrar aí na ordem do dia. Não acredito também que terá dificuldade essa semana em decorrência do que o próprio vice-presidente da Câmara colocou, de que tem muito tema para ser votado numa semana só, então é possível que isso fique para o segundo semestre ali, a partir de agosto. Mas eu acho que para os investidores que estão nos acompanhando, o sinal há ainda espaço para avançar a agenda do Paulo Guedes, mesmo com todo o ruído, mesmo com questões que a gente viu também sobre CPI avançando, e mesmo também, Felipe, com algumas pesquisas mostrando que o impeachment tem ganho um certo apelo dentro da sociedade. Isso, como o próprio Marcelo colocou, vice-presidente da Câmara, isso ainda não atingiu aqui o dia a dia das discussões, isso não está impedindo a governabilidade, a não ser no ponto que ele tocou, que é uma questão que não tem relação nenhuma com a questão da agenda macroeconômica e microeconômica, que é essa questão que está na ordem do dia, que é o voto impresso. Isso aí, como ele mesmo colocou, divide aqui a base aliada do presidente Bolsonaro, mas, mais uma vez, não é um tema que hoje vai ter impacto, pode ter impacto nas ações de nenhuma empresa ou na macroeconomia. Então, do todo, eu vejo de uma forma bastante positiva, e é um pouco também que a gente tem sinalizado nos nossos bate-papos semanais. Maravilha, então, Eric. Obrigado, viu, pelo programa aí, né, por esse quadro de Brasília, Política e Mercado contigo aí, trazendo nomes importantes da política brasileira, e essa entrevista engrandece bastante aqui o debate, e a gente ouve também a opinião de todo mundo que está envolvido, né, diretamente nessas questões. Então, a gente volta a se falar amanhã, Eric. Um abraço para você, ótima tarde. É isso aí, se cuida. Um forte abraço para todos que estão nos assistindo.